Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Vamos orar? Nosso Deus, mais uma noite se inicia, mais um dia no início desta semana vai chegando ao seu final e mais uma semana começa. Mais uma semana desafiadora, Senhor. Mais uma semana em que precisaremos reconhecer e desfrutar dessa graça tão preciosa que o Senhor nos concede a todo dia. Obrigado, Senhor, por nos assistir. Obrigado, Pai, pela providência contínua do Senhor sobre a nossa vida. Ilumine-nos no estudo da Tua Palavra, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É um cântico bem antigo. Nós vamos ouvi-lo na interpretação do João Alexandre, o Rei da Glória. Vamos louvar a Deus com esse cântico, esse belo hino, da Inódia Evangélica. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. Jesus desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor. Padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. O Rei da Glória, ele haverá de voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa segurança. Eu vou fazer a leitura de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As Escrituras dizem: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Amém. Retroagindo ao passado, ao primeiro século da nossa era, hoje estaríamos a uma semana da ressurreição de Jesus. Jesus estava literalmente indo para o matadouro como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Jesus já havia dito aos seus discípulos que estaria indo para a morte, que ele haveria de morrer, apesar de não haver total compreensão dos discípulos com relação àquilo que ele estava lhes dizendo. Agora ele ruma para Jerusalém para se cumprir aquilo que os profetas disseram, para realizar a obra que ele veio definitivamente por livre vontade para operar. Meus irmãos, as Escrituras nos dizem que ali estava aquele que haveria de padecer, como encontramos no capítulo 53 de Isaías, que diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. O profeta Isaías narra um momento histórico. E um momento histórico que ele, olhando para frente, mostra que haveria de acontecer. E nós, olhando para trás, vemos o fato acontecido. Jesus ele estava caminhando para Jerusalém, como eu disse. Ele havia parado na sexta-feira para o descanso do sábado. Descansou o sábado e agora ele caminha no domingo em direção a Jerusalém e entra pela cidade. Esta era uma época, meus irmãos, que pessoas de todos os lugares vinham para a celebração, para a festa que estava acontecendo e a acontecer da cidade de Jerusalém. O centro de toda a peregrinação judaica, o centro religioso daquele momento. Eles vinham para Jerusalém, vinham ao templo, sacrificavam os animais e ali eles celebravam a Páscoa. Irmãos, Jesus ele para às portas da cidade
ele ordena aos discípulos que cheguem até Betfagé, que peguem ali um jumentinho com a sua cria, tragam a ele, e ele caminha então para entrar pela grande cidade, pela cidade santa, pela cidade de Jerusalém. Fala um pouco sobre aquele de quem não fizeram caso algum. Primeiro aspecto que eu quero destacar, mais uma vez, é que as promessas de Deus, elas cumprem-se fielmente uma a uma. Aqui nós vemos mais uma vez o atestado desta situação. O profeta Isaías nos narra a vinda de Jesus. Nos narra com detalhes ali a situação e a circunstância da vida do Redentor e do momento que ele haveria de enfrentar. E aqui Mateus, ele afirma que o que estava acontecendo quando Jesus entra montado naquele jumentinho pelas portas da cidade de Jerusalém, que ali estava se cumprindo o que o profeta Zacarias havia dito, lá para nós no capítulo 9, verso de número 9, quando diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, num jumentinho, cria de jumenta. Meus irmãos, a segurança que nós temos é a de que as Escrituras são absolutamente verdadeiras e que elas não podem ser desprezadas absolutamente em toda a sua verdade, em toda a sua essência, em todo o seu conteúdo. Infelizmente, as Escrituras, elas ganharam quantidade em nosso tempo, quantidade de interpretações. Nós temos aí, só na língua portuguesa, uma série de interpretações diferentes. Muitas interpretações, muitos formatos e muita facilidade para se adquirir um exemplar das Escrituras Sagradas do nosso tempo. Particularmente aqui pensando no nosso país. Apesar da grande abundância do texto sagrado, nós temos percebido que a essência do que o texto sagrado apresenta tem se perdido mais e mais a cada instante, porque Deus tem deixado de ser o Deus soberano, o Deus que não só soberanamente cria, mas que soberanamente sustenta, que soberanamente conduz um processo de redenção, que soberanamente opera esse processo, que soberanamente haverá de finalizar esse processo. E toda esta relação de soberania nós só podemos conhecê-la pela palavra que nos é trazida. Muitos exemplares das Escrituras e pouca autoridade das Escrituras no meio da vida do povo de Deus que hoje tem entendido que ele pode, pelas suas próprias forças, alcançar a salvação que fora estendida por Deus. Ele pode buscar esta salvação e que ele pode, desta forma, ter o que Deus oferece para si através dos seus próprios esforços. Desta forma, nós estamos vivendo um tempo em que a busca pelo contentamento do coração se tornou maior do que a busca de um coração verdadeiramente satisfeito e plenamente contente, que só se encontra em Deus, o Deus Todo-Poderoso, na verdade do seu ser, na essência da sua própria pessoa. Amar a Deus como Deus não é tão fácil se nós não entendermos que Ele é o Rei da Glória,
se não entendermos o que ele veio fazer, se não entendermos a nossa condição como pessoas diante dele, se nós não entendermos a nossa necessidade diante de um Deus que é santo e pessoas que são pecadoras na extremidade da composição que há em nós, nosso pensamento, nosso sentimento, nossa vontade e a nossa própria estrutura física. Não pecadores no limite do pecado que pode ser cometido, porque o homem supera-se a si mesmo. E quando achamos que a maldade humana chegou ao seu limite, nós vemos atrocidades acontecendo. Isto nos surpreende, isso chega a nos chocar. Então, primeiro, meus irmãos, uma grande promessa se cumpre. É mais uma promessa que se cumpre dentro da existência de cada um de nós, como pessoas e como filhos de Deus. As demais promessas, esteja seguro de que todas elas estarão se cumprindo. Um segundo aspecto que eu destaco aqui é a situação de aclamação do Rei dos Reis. Ela traz um destaque porque Jesus ele está entrando pelas portas da cidade de Jerusalém e Jesus era famoso já nesse tempo. Foram 3 anos que a fama de Jesus se multiplicou, que a pessoa de Jesus se tornou muito conhecida e os seus próprios, entre aspas, adversários, eles foram responsáveis também por isso. Porque eles se opuseram a Jesus e quanto mais se opuseram, quanto maior foi a oposição, mais ele acabou se tornando conhecido. Ele desafia de maneira muito direta toda a liderança religiosa judaica que estava associada com toda a estrutura administrativo-política daquela época do seu tempo. Jesus ele está caminhando para Jerusalém e o texto nos dá a entender que muita gente que estava vindo também em uma grande romaria, em um processional enorme para Jerusalém, vieram junto dele. E muitas pessoas associaram a eles, vieram ali ao seu lado. E ele está pronto a entrar pelas portas da cidade. Ali nós tínhamos, meus irmãos, seguramente todos os tipos de pessoas. Pessoas curiosas, essas são as mais comuns, né? Basta que haja um barulho um pouco estranho que as pessoas começam a caminhar para lá e querem saber o que está acontecendo. Somos curiosos e parece-nos que somos naturalmente curiosos. É por isso que nós vemos nas rodovias acidentes se multiplicando, porque um acidente acontece, aquele que está vindo quer saber o que está acontecendo e isto acaba fazendo com que um acidente ainda maior aconteça. Então ali temos muitos curiosos que estavam atrás de Jesus para ver as coisas que estavam acontecendo, para ver a grandiosidade daquele movimento. Esses curiosos, meus irmãos, eram pessoas que estavam simplesmente dadas à curiosidade do momento. Curiosidade satisfeita, eles tocavam a sua vida, porque de fato eles não estavam interessados em Jesus, mas estavam interessados em saber o que é que estava a acontecer. Havia junto aqueles que eram seus críticos. Havia aqueles, meus irmãos, que não se afinavam com a ideia de Jesus e que estavam se adoecendo por dentro, porque eles não conseguiam combater essa ideia intelectualmente, eles não conseguiam se opor a ele dentro
da ousadia do próprio Jesus e diante da autoridade que ele tinha diante do que ele falava. As Escrituras dizem que Jesus falava como quem tem autoridade. Em outras palavras, as palavras de Jesus, elas tinham uma autoridade dentro do que ele dizia. E ele tornou admirável suas palavras diante das pessoas. Dizendo, quem é esse? Ninguém veio que tenha falado desta forma. Meus irmãos, isso começou a incomodar profundamente aqueles que não admitiam que se falasse a respeito de Deus, que para eles violassem princípios da lei e que não se subjugassem à liderança que estava constituída religiosamente dentro das cidades por onde ele estava passando. Tanto era assim que houve mais de uma tentativa de morte. Mais de uma vez eles tentaram matar a Jesus. E eles não conseguiram o seu intento. E não conseguiram o seu intento porque não era chegado o momento para que Jesus viesse a morrer. Não era ainda o tempo. Esses críticos foram os seus algozes. Esses críticos foram aqueles que procuraram organizar tudo para que, segundo eles, Jesus fosse tirado de cena. Com certeza, além dos curiosos, além dos críticos, nós tínhamos junto de Jesus aqueles que eram os aproveitadores. Sempre tem. Os aproveitadores eram aqueles, meus irmãos, que estavam indo, Jesus mesmo afirmou, vocês estão atrás de mim, não é por outra coisa, senão pelo pão que vocês podem comer junto de mim. Eram pessoas simplesmente interessadas naquilo que Jesus podia lhes oferecer. Só isso. Eles não estavam interessados em nada mais do que aquilo que ele estava oferecendo. Parece muito com a religiosidade do nosso tempo. Uma religiosidade de promessas, uma realidade onde o bem-estar, onde a necessidade imediata, ela pode ser suprida agora, nesse instante, nesse momento. Um tempo em que uma declaração pode transformar a situação econômica, a situação familiar, a situação de saúde de alguém. Pessoas que estão simplesmente interessadas naquilo que podem ter daquele que é o Senhor dos Senhores. Infelizmente, irmãos, se não tomarmos cuidado, muitos serão os momentos em que agiremos também assim. Agiremos por interesse pessoal naquilo que podemos tirar de benefício do nosso relacionamento com Deus. É um tremendo engano, porque Deus não se deixa enganar, e Deus sonda corações e conhece o que pensamos. Nós vemos esses grupos caminhando com Jesus quando ele está para entrar pelas portas da cidade. E junto deles havia um grupo de discípulos fiéis. Grupo que, além dos 12, ou melhor, 11, porque um deles não era fiel, as mulheres, outros homens estavam seguindo a Jesus pelo que ele era, pelo que ele estava apresentando, pela sua proposta de vida. Quando pessoas quiseram segui-lo, ele chamou a atenção. Vocês têm certeza?
Pássaros têm o seu ninho, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que vocês querem vir após mim? Tem certeza que vocês querem vir comigo? Irmãos, estavam com Jesus porque queriam estar com Jesus. E não porque podia Jesus dar alguma coisa a eles. E Jesus deixa claro, eu não tenho nada para oferecer, a não ser a mim mesmo. Nós sabemos que Jesus basta. Nós não precisamos daquilo que ele pode oferecer. Apesar dele oferecer aquilo que nós precisamos. Porque ele disse, eu sou o verdadeiro pão, eu sou a verdadeira água que mata a sede. Ele está se referindo à sede da alma. Mas, meus irmãos, Deus tem nos feito muito mais em Cristo do que aquilo que podemos pensar ou imaginar. E essas pessoas, esse grupo de pessoas, os curiosos, os críticos, os aproveitadores, os discípulos, eles entram com Jesus pelas portas de Jerusalém e estes, meus irmãos, foram aqueles que aclamaram Jesus como o filho de Davi. Glória ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele é aclamado dentro de toda a fama que ele tem e diante de tudo aquilo que ele já havia dito, como o rei que entra pelas portas da cidade. E naquele momento havia a segurança de que ele não seria tomado e não seria morto, porque os líderes romanos, os judeus, eles tinham medo da multidão. Eles respeitavam esta situação e eles tiveram oportunidades em muitos momentos, mas pela situação e pela circunstância, eles não levaram o seu plano avante. Exaltam ao Senhor. A sua entrada acontece como a de um grande líder em uma cidade, como a de um grande rei chegando em uma localidade. Que bonito. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana nas maiores alturas. Estava ali a grande exaltação do rei. Um povo que aclama ao seu rei. Mas à medida que Jesus entra pela cidade, à medida que Jesus torna claro exatamente quem ele era, muitos conceitos começaram a se mudar. A multidão que aclama o rei é a mesma multidão que o rejeita. Irmãos, as Escrituras nos mostram aqui que a demonstração de favor por parte de alguém pode ser esquecida com muita facilidade. Não demorou uma semana para que aqueles que aclamaram-no como rei entrando pela porta da cidade, disseram agora, crucifica. Irmãos, Isaías diz que não fizeram dele caso algum. E a ingratidão que aqueles que têm caminhado com Jesus têm é muito grande. Ingratidão, rebeldia, mente curta, esquecendo-se dos nossos próprios atos. Eles aguardavam um rei que os libertasse. Eles aguardavam um rei que assumisse a autoridade sobre toda a governança
que vinha sobre ele toda a governança política, administrativa. E Jesus entra como o rei dos reis, como o príncipe que veio trazer paz, mas não paz da forma como eles estavam achando que aconteceria. Não aconteceu da maneira como eles desejavam. E dessa forma, um a um, eles vão abandonando e comprados com muita facilidade pelo grito daqueles que induziram-nos a fazer a escolha de Barrabás ao invés do rei que eles haviam aclamado. Meus irmãos, Jesus ele foi desprezado. E ele foi desprezado por aquele bando de curiosos, porque só havia curiosidade satisfeita foram embora. Ele foi desprezado por aqueles que conheciam com profundidade a profecia registrada aqui por Mateus. A profecia de Zacarias 9:9 e tantas outras profecias, porque estamos tratando aqui de mestres da lei. Mestres na interpretação, pessoas que conheciam profundamente os escritos, a lei e os profetas. Esses, quando Jesus vem, quando Jesus começa a se manifestar, quando Jesus começa a se apresentar como Filho de Deus, tendo autoridade divina, esses, meus irmãos, vão rejeitando. E as Escrituras nos afirmam que para eles Jesus veio. Eles o rejeitaram, agora ele vai para os perdidos da casa de Israel. Ele vai agora em busca daqueles que foram dados a ele pelo Pai, por quem ele veio para morrer. E, meus irmãos, os aproveitadores são aqueles amigos de oportunidade, não é? Enquanto está tudo bem, eles estão juntos, a coisa piorou, eles vão embora. Aqueles aproveitadores não fizeram caso de Jesus. Mas não só isso. Próprios discípulos o abandonaram no momento mais difícil que o seu mestre estava vivendo. Não fizeram dele caso algum. Varão de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer, que soube o que é ser desprezado. Meus irmãos, há menos de uma semana do momento mais glorioso e mais triste de toda a história da redenção. Mais glorioso, porque ali a morte é vencida e toda a lei é cumprida e toda a dívida dos eleitos é paga. Triste, porque o Filho de Deus é ultrajado e morre numa cruz como um malfeitor. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos que a nossa religiosidade pode nos levar-nos à curiosidade, pode levar-nos até mesmo a sermos críticos à verdade do Senhor e não pessoas crentes. Pode levar-nos a sermos simplesmente que querem buscar aquilo que Deus pode oferecer e não o Deus que nos oferece. E devemos nos portar como discípulos fiéis. Discípulos fiéis. Mesmo que haja momentos em que vacilemos, mas termos a certeza de que Deus nos colocará em pé
para continuarmos em nossa vida de fidelidade. Deus te abençoe e Deus te renove. E lembre-se, estamos entrando na semana derradeira do plano redentor de Deus, quando em Cristo Jesus ele se vê consumado. Tudo está feito, tudo está consumado. O que nós aguardamos agora é o ponto final, onde Jesus voltará, glorificará todos aqueles que creram nele e pelo Pai foram dados a ele. E entre a sua ascensão aos céus, a descida do Espírito Santo e a sua volta, ele está operando a obra redentora dele na vida de cada um de nós. Que em Cristo, o Senhor, de maneira muito rica, nos abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus e nós voltamos logo depois para encerrar esse nosso momento de adoração. Amado Deus,
para sempre que seja o Senhor exaltado. Bendizemos, Senhor, ao teu nome, porque, Pai, o Senhor tem sido o Deus fiel na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que na tua fidelidade somos abençoados em todos os aspectos do nosso viver. Renove-nos em graça durante esta noite e prepare-nos, ó Deus, para o dia de amanhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, com o seu lar. Que essa bênção seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Jonas 4:6. O livro do profeta Jonas nos conta uma série de histórias inusitadas, e a última delas é de como Jonas, em meio à sua autocomiseração, padece em meio ao sol e ao calor, esperando que Nínive seja consumida. Assim como seu coração havia sido consumido pelo ódio. Mas Deus mais uma vez vai mostrar para o profeta como ele também carece da graça divina. Apesar de novamente se indispor com Deus, apesar de tudo que havia experimentado dentro da barriga do peixe, Jonas testemunha mais um ato sobrenatural do Senhor, que fez crescer do nada uma planta para trazer sombra à sua cabeça e aliviar o calor que sentia. O pastor norte-americano Eugene Peterson registrou de forma primorosa a história de Jonas e os desafios da vocação em seu livro, que em português recebeu o sugestivo título de A Sombra da Planta Imprevisível. Exatamente por esse caráter extraordinário demonstrado pela graça do Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Perceba ao seu redor o mover da graça do Senhor, como de maneira imprevisível, porém implacável, o Deus eterno está sempre cuidando e zelando por nós, querendo nos conduzir na direção da maturidade. Não deixe os pequenos detalhes do cuidado de Deus passarem despercebidos. Pelo contrário, faça desses elementos algo que renove sua esperança diante dos dias difíceis.